Bom dia, Cândido. Bom dia, José Carlos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos internautas. Não tem como não salientar mais uma vez o início da semana de trabalho, essa segunda-feira radiante, com esse sol claro, maravilhoso, não é? Que motiva todos nós a ter uma disposição, uma vida um pouco mais alegre, perante a todos esses contextos que nos deparamos cotidianamente. Mas é uma segunda-feira, sem dúvida, muito linda, que não dá para deixar bem registrado como estou pensando que estou fazendo agora. Mas este final de semana, eu estava pensando nesse comentário de hoje. E comecei a pesquisar assim, né, na minha mente, nas coisas que me rodeavam, sobre o que comentar que saísse um pouco desse clima economiático, né, ou economio-maniático, uma coisa nesse sentido, que a economia é reformas, essas coisas todas, porque o PIB, porque o dólar, porque a guerra com a China, a guerra com os Estados Unidos, guerra econômica. E penso, mas o que será que vai além disso, ou perpassa com isso, não? E pensei que poderia tentar fazer uma leitura, obviamente que parcial, do estado anímico da sociedade através das redes sociais. Especificamente, selecionando algumas mensagens da rede social, especificamente, não é? Como eu estava dizendo, então, selecionando algumas mensagens da rede social, Instagram, que foi a que eu selecionei, né? Mas também não fazendo escolhas aleatórias, no sentido, pego essa, retiro aquela, até para não dar uma tendenciosidade, mas acolhendo conforme elas apareciam na sua sequência e anotando e fazendo embaixo uma anotação, não é, sobre aquilo que me ocorria em cada frase que eu li. Obviamente que é uma leitura bastante parcial e incompleta, mas é uma forma, talvez, de dialogar, ou passar também para o ouvinte, o internauta, não é? Esta ideia de que podemos aprender com isso também, obviamente, não é? E trocar algumas qualidades afetivas, algumas interpretações sobre tudo isso. Então vamos ver o que a gente consegue refletir sobre essas frases, não é? Como eu disse, então, não as escolhi aleatoriamente ou no sentido de seleções, fazendo uma seleção entre uma e outra, mas sim conforme se apresentar na janela do celular. Então, a primeira frase que eu selecionei, e me deparei, obviamente, assim, tente, você consegue. E fiquei pensando, o que será que essa pessoa que publicou essa frase estaria sentindo ela, não é? Para fazer esta manifestação. Primeiro eu pensei, essa pessoa deve estar lutando por alguma coisa, talvez acreditando em si, ou talvez já tenha tido uma vitória, uma conquista, e quer compartilhar com os demais no sentido de apoiar, né? Passando uma mensagem de capacidade, de luta, não é? Olhando para o outro, afirmando as suas potencialidades, enfim, não é? Mas também pensei que essa pessoa podia estar sondando, não é? Tipo assim, se ela recebesse alguns feedbacks de pessoas que tivessem obtido êxito, não só a partir da frase dela, mas com esse mesmo princípio, talvez essa pessoa, supostamente necessitando desse apoio, poderia então também fazer uso daquilo que estava apregoando. Mas como eu disse, é uma ideia. Outra frase que eu me deparei logo a partir, e é uma frase, um cunho que tem surgido bastante, é a seguinte: se a porta abrir, ela é Deus, mas se ela fechar, continua sendo Deus. Aí eu fiquei pensando, o que essa frase também, né,
poderia estar querendo dizer para mim agora nessa vez, não? Primeiro, entendi que é uma sociedade, essa frase representa uma sociedade que prevalece, que prioriza uma sociedade organizada divinamente, não é? Mas lá nas entrelinhas dessa pequena frase me passou a ideia de que se a porta abre, se a porta fecha, é Deus, aonde que estaria a capacidade de escolha das pessoas, não é? Porque Deus é uma grande cortina, vamos dizer assim, uma grande dimensão que preencheria qualquer movimento humano e daria sentido a esse movimento humano. Então, qual é o sentido, né, de se ter a escolha de se movimentar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para os lados, enfim, que for, se tudo é divinamente programado, destinado, vamos dizer assim. Então parece que essa frase, ela exalta uma certa resignação, que, se a gente for olhar bem, dentro dos princípios religiosos, nos ensina muito a nos resignarmos com o sofrimento, as dores, as cruzes, enfim, que a gente tem que carregar durante toda a vida. Uma outra frase que eu me deparei é: viva e realize os seus sonhos. Fiquei pensando, bom, quem não quer isso, não é? Quem não quer realizar os seus sonhos? Mas também, pelo lado psicológico, psicoterapêutico, eu fiquei pensando, o sonho, no sentido de sonhos oníricos, aqueles que a gente geralmente tem enquanto dorme, não é? São manifestações de desejos não realizados. Quer dizer, se eu sonho com algo, com aquilo, com aquele outro, obviamente, ou geralmente, não é? Eles manifestam, traduzem alguns impedimentos que eu tive de conseguir realizar algum desejo, alguma expectativa dentro daquele viés que o sonho nos traz. Mas veja bem que para você realizar os seus sonhos, não está em jogo somente a sua capacidade individual, que às vezes passam essa ideia para a gente, você faz, você é capaz, né? Como dizia a primeira frase, tente, você consegue, não é? Existe um contexto, existe toda uma conjuntura, onde já sabemos que o ponto de largada não é igual para todos na mesma corrida proporcionada pela sociedade. Então, além da minha capacidade, além da minha disposição, né, existe um contexto social, econômico, que faz com que se tenha maior possibilidade de seguir, de se conquistar os sonhos que todos nós almejamos. Todos nós, de uma certa forma, temos alguns sonhos, mas temos que considerar também que quem não os realiza não quer dizer que seja incompetente, não é? Outra frase: a vaidade é o pior dos defeitos, porque engessa a nós mesmos. Talvez essa seja mais simplesinha, embora também forte, não é? Que alerta para aquelas pessoas que não se vive só e que não podemos olhar somente para o nosso umbigo. Existem outras pessoas que compartilham dessa vida e que às vezes requer o apoio, a dedicação, enfim, abrir mão de algumas coisas para que sigamos em frente, não de uma forma solitária, mas de uma forma acompanhada. Muitas outras frases poderiam ter sido escolhidas, mas foram essas que apareceram na minha frente, não é? Dentro da realidade, gostaria de ressaltar o show que teve ontem no Praça Nova, comemorando seu aniversário, onde aproximadamente mais de 100 bateristas tocaram ao vivo num show, da minha concepção, muito bonito, muito espetacular, não é? Por outro lado, também salientar, que eu sou vizinho de uma delas, não é? Que as vias rodoviárias, esses viadutos que estão sendo construídos em torno da cidade, aos poucos estão sendo liberados, o que é muito bom, não é? Mas já poderiam ter sido liberados há muito mais tempo, não é? Mas enfim,
salientar também, não é? Que a vida não é perfeita. Menos ainda a nossa sociedade. Suportar essas confusões, essas mudanças, essas transmigrações ideológicas é contribuir também para fazer uma gestão de vida com mais qualidade. Quero desejar a todos uma boa semana e até segunda-feira que vem.